Olá, meus amigos, satisfação recebê-los novamente para o nosso quarto capítulo, tá, do módulo de Linux do Concursando Militar. Pessoal, a aula de hoje, a gente preparou aí um ambiente que vai facilitar um pouco a gente visualizar alguns comandos. A gente vai, na aula de hoje, passar aí, dar uma pincelada nos comandos básicos e principalmente naqueles comandos avançados, que vão facilitar o nosso entendimento para nossas aulas futuras, tá? Porque a gente, nos próximos capítulos, vamos entrar sobre assuntos relacionados à gestão de usuário, gestão de dispositivos, né? A parte de segurança. Então, a aula de hoje ela visa alinhar aí o nosso conhecimento nesses comandos e de forma que a gente, pelo menos, saia da aula de hoje conhecendo a existência daquele comando. E nas aulas futuras, a gente vai explorar aqueles comandos de acordo com o tema que aquele capítulo for abordar. Por exemplo, o capítulo lá que trata sobre segurança, e a gente vai ver sobre a parte lá dos comandos que dizem respeito à segurança. Ou armazenamento de disco, né, armazenamento de arquivos, enfim, vai tratar aí sobre manipulação de arquivos. Então, a gente vai, na aula de hoje, ver bastante comandos, tá? E o princípio básico dele, para a gente poder explorar no futuro. Vamos lá. O primeiro comando básico que a gente vai ver aqui é o ls. Ele faz uma listagem de arquivos bem simples, tá certo? Então, dando um ls aqui, ele vai me mostrar quais são os arquivos ou diretórios que o computador possui, ou naquele diretório eu me encontro, né? Eu tenho um CD que ele vai permitir que eu entre dentro de um diretório, ok? CD temporário. Aí ele me colocou dentro do diretório. Então, eu quero ir lá para o diretório root. Então, CD barra root. Então, ele me levou lá para o barra root. E assim sucessivamente. O CP permite que a gente faça uma cópia. Tá? Vou voltar lá para o meu diretório padrão do usuário, o home. A gente sabe que o tio, né, ele representa lá a indicação do diretório do home, né? Então, voltei lá, certo? Eu tenho os meus arquivos lá dentro. Tá joia? E aí vou fazer uma cópia simples aqui, ó, cp list, vou colocar ele dentro do diretório temporário. Então, eu vou copiar o arquivo para o destinatário, que é o temporário, o diretório. Então, se eu entrar lá, ou der um ls a partir daqui mesmo, no diretório temporário, o arquivo vai estar lá. MV, que é o move, né? Esse comando ele serve para mover um arquivo de um local para o outro ou renomear. Certo? O Linux ele não tem o comando rename, né? Para renomear arquivo, a não ser que você crie aquele comando ou faça um alias, né? Criando um comando com esse nome. Mas você não tem esse comando de renomeação. Então você usa o MV. E o destinatário vai ser o mesmo local da onde aquele arquivo se encontra. Então, isso vai representar para ele que você só está renomeando. Então, eu tenho esse arquivo lista, tá certo? Aqui, ó, lista. E aí, vou renomear ele para a lista nova. MV, lista, vai se tornar lista nova. Ok? Como é o mesmo local, ele só fez alterar o nome do arquivo. Tá certo? E aí vou retornar aqui o nome do arquivo, dizendo para ele que o arquivo lista nova, ele vai ser movido para o mesmo local, sendo que com outro nome. Tá? O PWD acontece, pessoal, se vocês repararem no nosso shell, ele não está
mostrando para a gente qual é o diretório que a gente se encontra. Então, ele vai mostrar para a gente o caminho dele. Então, ó, pwd, ele mostra lá que eu estou no /home, /Emanuel, no diretório do usuário. O comando mkd cria um diretório, tá? Então, eu criei o diretório teste com ls, aí eu vou ver que está lá o diretório. Beleza? Vamos lá. rmd, ele vai remover o diretório. Então, removi o diretório. Tá? Um para o outro aqui. Pessoal, a gente está vendo esses comandos básicos só para dar uma passada rápida neles. O próximo slide vai conter lá outros comandos que aí a gente vai começar a brincadeira efetivamente. A gente tem o comando rm. O rm, ele vai remover um arquivo ou diretório. Então, ó, rm, tá? Vou excluir esse arquivo targz que está aí, ó, esse lista.targz. Então, vou lá, lista.targz, coloquei o caminho do arquivo, o nome, e aí ele, se eu for dar um ls lá, ele não está mais, ele removeu. Então, se eu quiser deletar um diretório, por exemplo, se ele estiver vazio, eu posso utilizar lá o rmdir e ele vai remover. O rm é um comando que remove arquivos e diretórios. Se o diretório estiver vazio, ele vai lá e remove. Mas se o diretório possuir alguma coisa, algum arquivo, ele não remove. Isso é uma proteção, uma questão de segurança. Para remover, você tem que utilizar um parâmetro para forçar isso daí, que é o "-r". A gente vai ver agora. Então, se eu der um ls no temporário, ele vai ver que tem um arquivo lá dentro. Então, se eu fosse usar o rm para apagar o diretório temporário, ele vai lá, ó, cannot remove, temporário, it's a directory. Então, para remover esse diretório, a gente teria que usar o parâmetro "-r, tá? E aí forçou com que aquele comando fosse realizado com sucesso. Então, se a gente for dar um ls na pasta home do usuário, não vai ter mais aquele diretório. O touch. Esse comando, ele cria um arquivo vazio. Então, se eu colocar lá, teste, ele me criou um arquivo chamado teste. Tá? Se eu utilizar esse comando aqui, ó, file, teste, ele vai me dizer que tipo de arquivo é. Se é um arquivo binário, né? Ele me informa aí que o arquivo está vazio, né? Então, ele não tem como reconhecer o que é esse arquivo. Se eu for lá no VI e preencher alguma coisa nesse arquivo, tá certo? Digitando, vou salvar ele. Ok? No VI eu tenho que dar um ESC que, tá? Para sair. E aí ele saiu aqui, ó. Muito bem a sua pergunta, Edson. Para o Linux, não existem extensões de arquivo. Você não precisa tratar ele com extensões do arquivo. Você pode colocar a título de facilidade de reconhecimento daquele arquivo. Se ele é um arquivo TXT, se é um arquivo binário, se é um arquivo, uma imagem, para facilitar. Mas o Linux, como ele é muito primitivo, ele, e diferentemente de outros sistemas operacionais, que exigem a extensão para poder associar a um programa, como é o caso do Windows, o ponto .doc, quando você clica para abrir, ele vai abrir no Word, né, que ele reconheceu a extensão. No Linux não tem esse conceito. Existem convenções, você pode criar. Tá? Então, o arquivo que eu editei ele, tá? Se a gente entrar de novo lá, então eu vou dar um ESC,
eu vou escrever, né, com write, que, e aí ele vai sair. Sair, mas gravou, né, com write. Se eu der um cat nele lá, ou entrar com VI de novo, ó, tem um conteúdo dentro desse arquivo. Tá? Então, se eu der um file nele, tá? Nesse teste, ele vai me informar lá que esse é um arquivo texto. Tá? Não informou mais que ele era um arquivo vazio. Então, o touch, ele cria um arquivo, tá? E não apresenta nada na saída dele. Então, eu vou lá, ó. Touch, teste 2. Então, dá um ls lá, tá lá o arquivo. Mas quando eu dei o touch, ele só criou, não fez nada. Caso eu utilize um editor para já entrar no arquivo editando, se ele não existir aquele arquivo, ele cria o arquivo. É o caso aqui, por exemplo, se eu entrar com VI teste 3, ele vai abrir o arquivo que não existia, e aí eu vou entrar com alguma informação, tá? Vou sair, salvando ele, salvo e saio. Então, se eu for olhar, esse arquivo criou, tá lá. PS. O PS, pessoal, ele é um comando para a gente avaliar o estado dos processos. Aqui, deixa eu habilitar minha canetinha aqui. Tá? E ele tira um snapshot. Ele vai lá nos processos da máquina, tira um snapshot, ou seja, uma imagem, ele congela aquela imagem do momento, e aí informa para a gente a informação dos processos que estão em execução. Né? Então, se eu realizar lá um PS, ele me deu lá, ó, tá? Os processos ativos da minha sessão, do meu usuário. Mas se eu realizar lá, ó, colocar um parâmetro aqui, ó, PS, tá? AUX, ele me dá um nível de detalhamento maior, tá? Dos processos. Tá? Vou colocar aqui. Bota lá no cabeçalho. Deixa eu fazer o seguinte. PS AUX more. Tá? Então, ele tá, olha o cabeçalho lá, né? O primeiro, ele coloca lá qual que é o usuário, o user, tá? Ele informa para a gente lá o ID, consumo de CPU, memória, tá certo? Qual que é a sessão, o horário de startamento daquele processo, tá certo? Então, vou sair aqui, vou dar um clear na minha tela para limpar. Então, vamos prosseguir aqui. Eu tenho um teste básico de rede, que é o ping. Ele vai me dar um retorno de conectividade, né? Ele utiliza o protocolo ICMP para fazer esses testes. Então, vou dar um ping aqui, www.rumoa.com.br. Tá? Então, ele foi lá e aí me deu o retorno lá. Tá joia? Que existe conectividade. Não está dando timeout, o tempo alto, perda de pacotes. Esse ping, ele utiliza o ICMP para fazer esses tipos de checagem. Né? Então, beleza. A gente já entrou até no VI já. O VI é um editor de texto. Vamos entrar no outro, que é esse Nano aqui. Ele possui, o Nano, diversos recursos para edição de textos, tá? E arquivos. Então, Nano, lista. E aí, ele me deu lá. Tá? Esse arquivo, eu criei 4 registros aí, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 registros.
E aí a gente vai brincar com esses registros mais à frente, com alguns comandos. Clear, eu já mostrei para vocês, já utilizei aqui, né? Ele limpa a tela. Então você digitou vários comandos, está com a tela suja ali, você dá um clear e aí ele limpa. E aí, pessoal, a gente vai agora utilizar alguns recursos para facilitar aí a operação no nosso shell. Então a gente viu que executando ele com E comercial, algum comando, a gente está executando ele em background, né? Então eu vou fazer um teste aqui, vou colocar aqui, ó, vou executar o top, que ele faz a avaliação de processos também, tá? Diferentemente do PS, né, que ele analisa os processos, tirando um snapshot do processo e aí mostra para a tela para o usuário, o top não, ele é interativo, ele fica se atualizando constantemente. Então, ó, esse é o comando top, tá? Ele vai ficar dando refreshes automáticos aí, dando informações como quem que é o usuário que está executando aquele processo, qual que é o ID do processo, né, que é o PID, né? E algumas outras informações, tá? Consumo de memória, processamento, né, consumo do processador, tá? Então, se a gente for executar esse comando ou qualquer um outro que esteja em background, a gente pode colocar o E comercial, né? Como o top, ele é um comando que sempre vai ficar sempre em execução, né? Ele sempre está em execução. Então, a gente vai colocar ele em segundo plano. Então, olhem que quando eu executei esse comando, o que foi que ele fez? Como tem um E comercial no final, ele não me mostrou nada, ele já colocou em segundo plano. Tá? Aquele comando lá tá rodando em segundo plano, está parado lá. Se eu utilizar, a gente viu na aula passada, né? Como esse é o meu shell, todos os processos que eu iniciar, colocando no primeiro plano, segundo plano, esse aí é um trabalho, é um job. Então, eu posso consultar no nível do shell todos os trabalhos que estão sendo executados, todos os programas que estão sendo executados no nível do shell. Tá? No nível de kernel, que são os processos, aí eu tenho o top e tenho o PS, né? Que vai dar uma informação mais detalhada sobre o processo que está em execução. Então, se eu utilizar esse job aqui, ele vai me dizer, ó, todos os programas que estão em execução, em segundo plano, ou estão parados, né? Podem estar suspensos, por exemplo. Tá? No caso aqui, ó, eu coloquei para ficar em execução o comando top, né? Ficar em segundo plano, comando top. Só que o top, ele é um comando que ele é interativo, ele tem que estar em primeiro plano, porque senão não faz sentido. Se eu não quiser que ele fique lá dando refresh para mim, então eu utilizo o PS. Tá? Ou então eu utilizo ele uma vez, verifico e pronto. Não tem a necessidade de colocar ele em segundo plano, para ele ficar em execução no segundo plano. Senão não preciso chamar ele e botar ele em segundo plano. Tá? O segundo plano vai funcionar quando eu tenho uma rotina. E aí eu coloco ele para executar e ele não vai ficar me atrapalhando, consumindo a tela. Ele vai me dar o prompt ainda para eu ficar entrando com outros programas ali, com outros comandos. Então, o job, ele me listou todos os processos que estão lá em segundo plano. Né? Então, eu posso utilizar aquele comando lá, o FG, né? Que é o foreground, esse aqui, ó, o FG, e aí ele vai me trazer para primeiro plano. Né? Então, eu estou lá, vou dar o FG, tá? E qual que é o número do job? É o 6, né? Tá lá, 6. Lembrando que todos os trabalhos que eu estou executando na minha máquina, os processos que eu iniciei, não tem nada a ver com outros usuários, é da minha seção, do meu shell, ele numera, né? Como eu falei na aula passada, começando do 1, né? 1, 2, 3, nesse caso aí é o 6, né? O nosso top, foi colocado em segundo plano. Então, é no nível do usuário isso daí, não é no nível do processo. Que aí ele ia ter lá o PID, né? O número ID do processo em si. Então, eu vou trazer ele aqui para primeiro plano, tá certo? Deu erro aqui na chamada, né?
foreground 6. Será que ele ainda está em execução? Espera aí. Top. Tá lá. Foreground. Ah, tá. Então, eu tenho que trazer ao processo, vamos lá. 7881. Não. Ctrl Z. Tá. Momento aqui, pessoal. Era para ele ter trazido, aí ele deu uma mensagem de erro ali. Vamos tentar depurar o que é isso daí. Tá certo? Então, tem um lá. Vou dar um top e vou jogar ele para segundo plano. Tá? Ele é o sexto trabalho. Então, se eu colocar aqui foreground 6 no search job, ele está dizendo que não tem esse trabalho para ser executado, para ser trazido para segundo plano. Vamos fazer o seguinte, tá? Ele não está reconhecendo para trazer. Então, ó, porque ele saiu, né? Eu dou um job de novo lá, ó, ele não está lá. Vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Para a gente levar e trazer um processo em segundo plano aqui. Tentar dar o top aqui. Top. Então, ele está aqui, o top. Se eu executo lá, botar ele como suspenso, né? Eu dou um Ctrl Z. Aí ele parou o processo, né? Ele colocou lá, ó, jobs. Então, ele colocou lá, tá? Tá parado esse trabalho, tá? Que eu fiz lá, o top, e está em background lá. Só que ele não está em execução. Aí eu vou tentar trazer ele com o foreground. FG 6, né? Pronto, ele trouxe, ó. Ele trouxe, tá? O comando. Não sei por que teve esse comportamento, pessoal, desse erro. Era para ele trazer o comando, tá? Quando eu digitei lá o foreground na primeira vez. Então, essa é a funcionalidade que eu queria mostrar para vocês. Também, o que acontece é o seguinte, ó. Eu estou lá com o top, né? Tá lá o programa interativo na minha frente. Eu posso dar um Ctrl Z, que ele vai suspender aquele programa, tá? Suspendeu, e me informou aí que o trabalho é o 6. Eu posso recuperar ele para foreground, para primeiro plano, ou posso colocar ele em execução de novo, só que em segundo plano. Para colocar em segundo plano, aí eu uso o BG, né? Aí é o BG 6, tá? Aí, ó, ele executou para colocar em segundo plano o programa, né? Jobs, tá? E aí, esse exemplo que eu estou dando, que eu trouxe, não é tão bom assim, porque é aquilo que eu falei. Se eu colocar o programa que ele... Nem todos os programas podem funcionar em segundo plano. É o caso dele aí, porque ele é um programa interativo que ele foi feito para funcionar em primeiro plano. É o usuário digitar e ficar lá olhando para ele. Se eu não estou precisando mais dele, eu coloco ele para... ou eu paro ele, tá certo? E chamo ele depois. Então, eu tenho lá, ó, jobs, tá? Então, eu tenho o job 5. Vou colocar ele aqui, ó, em primeiro plano, né? Foreground 5. Então, ó, aquele comando que eu tinha executado antes, eu trouxe ele, ó. Tá joia? Então, é isso daí. Vamos passar agora para outro aqui, ó. Sinal, o tio, né? Circunflexo. O
que ele funciona para mim? Para quê? Se eu digitar, certo? Ele representa a pasta home, né? A pasta do usuário. Então, CD, se eu digitar só esse cara aqui, ó, ele vai entrar na pasta do usuário. Tá? Se eu dar um PWD, ele está lá. Vou entrar em outra pasta aqui. Vou entrar lá no ETC. Se eu digitar um PWD, ele está lá no ETC. Se eu digitar um CD e o tio, ele, PWD, foi para a minha pasta de novo. Tá? E eu também posso colocar o barra no final ali, ó. Tá? Tem o mesmo sentido. O ponto, para que serve ele? Ele serve para me indicar que o diretório que eu estou, tá? Aqui, ó. Qual que é o diretório que eu estou? Então, se eu estou lá, dou um CD, ponto, na verdade eu não estou mudando nada. Eu estou só dando um CD para entrar no lugar que eu já estou, né? Então, onde é que ele vai ser útil? Quando eu quero executar um comando ou um arquivo que está dentro da minha máquina. Se eu digitar assim, por exemplo, ó, vi, tá? Ponto, lista. O que é isso daqui? É para ele me abrir, usando o VI, dentro do diretório que eu estou, o arquivo lista. Então, ele me abriu lá, ó. Deixa eu sair sem salvar. Beleza? 2 pontos. O que é esses 2 pontos? É o diretório anterior, né? CD, ó, ele vai subir um degrau. Então, ó, PWD, ele subiu um degrau. Se eu der de novo, ele vai subir outro degrau. Então, PWD, PWD, e aí ele me colocou lá no diretório barra, né, no root, na raiz da máquina. Então, eu posso chegar e entrar lá de novo, lá na minha pasta do usuário. Olha lá, né? Joia? Pipe. Vamos agora ver o pipe funcionando. Deixa eu dar uma limpada na tela. O pipe é o seguinte. Desculpa. Eu tenho uns arquivos ou comandos e quero fazer um alinhamento de execução numa mesma linha, de forma que quando o resultado de um comando, ele passe o fluxo da saída daquele comando para a entrada do próximo. Então, eu posso ter aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui, o ls, tá? Ele vai passar toda a listagem que ele vai me trazer, ele pode passar para um outro comando. Tá certo? Deixa eu ver aqui um outro comando que eu posso usar aqui para pegar... Deixa eu ver aqui. Um ls. Dá um cat. Cat. Tá? Então, tudo que ele for trazer do arquivo, vou dar um cat list, né? O cat é só visualizador, né? Ele pode concatenar 2 arquivos na visualização. E aí eu vou dar um cat. O cat vai me trazer isso daqui, tá? Então, se eu usar o cat, tá? E for pegar ele para usar ele na saída, para a entrada de um outro comando, eu posso usar lá, ó, o grep, tá? Que é muito utilizado esse daqui. Ele localiza dentro de um arquivo ou o texto que ele recebe na entrada dele, ele vai tentar procurar uma string. Então, eu vou procurar lá, ó, Emanuel, dentro daquele contexto que ele entrou lá no grep. Então, eu tenho lá o cat lista, ele vai ter uma saída que seria o quê? Aquela listagem lá. Mas ele não vai mostrar na tela, ele vai repassar para o próximo comando. O grep vai receber na entrada dele e aí vai fazer aquela filtragem, né? Então, ó, a saída desse comando foi a informação aí, ó. Só trouxe uma linha, porque eu filtrei, né? O segundo comando filtrou.
Então, o pipe ele vai servir para isso. Quando eu tenho que a saída de um fluxo ele emita para outro. Aí a gente tem o ponto e vírgula, que eu já falei para vocês, são indistintos, né? Deixa eu ver se ele executa aqui, ó. Então, o que foi que ele fez aí? Ele executou o cat lista e depois deu um grep Emanuel, e agora ele está tentando localizar, porque como eu não passei parâmetro nenhum de localidade, tipo, tente localizar num determinado arquivo que ele espera, que o comando grep, eu dou a string e qual que é o arquivo que é para ele ler. Seria isso daqui, ó. Tá? Seria isso daqui. Como não, naquele nosso comando primeiro lá não tem qual que é o arquivo, ele está executando dois comandos separadamente, né? Executa um que não tem conexão nenhum com o outro. E o outro comando, tá? Ele não tem nenhum arquivo lá definido. É por isso que naquela hora não teve saída nenhuma para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, são dois comandos, tá? O cat lista e o grep Emanuel lista. São dois comandos distintos. Então, ele pegou, trouxe o resultado do primeiro e o resultado do segundo, executando sequencialmente os dois, sem nenhuma dependência entre um comando e o outro. O segundo comando, tá, ele não teve que esperar, tá, uma condição do primeiro. Que isso fique claro. Que no pipe ele vai aguardar que tenha uma saída esperada para ele receber e tratar aquilo ali. E aí você pode usar o pipe para infinitos outros tipos de comando. Que você pode repassar para ele lá. A gente viu o pipe, ponto e vírgula. Agora os redirecionadores. Vamos ver aqui o exemplo rapidinho. Então eu tenho aqui, vou dar um cat lista, tá? Esse cara, a saída dele, padrão, é trazê-la para a tela. Mas eu posso dar um redirect aqui, de redirecionar ele para um arquivo ou para a impressora. E aí, esse redirecionamento não vai trazer para a tela, para a minha tela. Eu estou dizendo que, olha, ignora esse fluxo de enviar para a tela, envia para esse caminho que eu estou mandando aqui. E aí eu posso definir aqui, ó, lista nova. Então, quando eu executar esse comando, olha, ele não trouxe para mim nada. Mas ele gerou o fluxo que era para ele mostrar na tela, ele gerou para esse arquivo novo. Se eu der um cat lista nova, vai estar lá, né? Vai estar lá. Onde que isso é importante? Eu tenho um tratamento de um arquivo, tá? Realizo algum tratamento no arquivo e quero gerar uma saída sem ter que alterar a origem. Vamos dar um clear aqui. Ocorre, pessoal, que se a gente for ver, dar um cat lá, tá? Esse conteúdo é o mesmo que o anterior. Se eu realizar aqui, por exemplo, um eco, olá, e enviar esse fluxo aqui, que seria impresso na tela, né? Olá. Então, se eu der um eco e mandar ele para aquele meu arquivo, lista nova, o que é que ele vai fazer? Não printou nada para mim. Entretanto, se eu for lá verificar o arquivo, ele substituiu todas aquelas listas lá, né? Aquelas informações. Então, eu posso chegar aqui, deixa eu dar um cat lista de novo lá. Agora ele alimentou lista nova com aquele conteúdo lá do meu arquivo, tá? Se eu não quiser substituir aquele conteúdo, quiser só apendar, só adicionar ao final, então eu utilizo o sinal de maior 2 vezes. A gente já viu isso aí na aula anterior, mas pelo menos teoricamente, né? Então, se eu digitar lá um olá e colocar 2 sinais de maior, ele vai colocar no final do arquivo
aquela informação lá, ó, olá. Tá? E assim sucessivamente. Quantas vezes mais for executado esse cara aqui, ele vai appendar lá no final do arquivo. Outro comando interessante aqui de redirecionamento. A gente viu o redirecionamento de saída, né? A gente está passando aquele fluxo para o próximo. Eu estou dizendo que o olá ele vai ser jogado para uma saída. Só que eu posso ter um conteúdo de entrada. Como é que eu faço isso? Eu uso o sinal de menor. Então, eu vou botar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui um exemplo. Tá, tem o TR, que ele faz uma translação, tá? Ele vai converter um determinado conteúdo. Então, eu posso ter aqui, ó, o translate, né? Eu tenho o TR, eu posso colocar assim, ó, tudo que for de A a Z, dentro daquele arquivo, eu quero que ele passe a ser de A a Z, certo? E aí, eu vou usar o lista nova. O que é que vai fazer? O lista nova, ele vai ser o comando, o conteúdo dele vai ser a entrada no comando anterior, né? Lembra lá, ó, o fluxo está invertido. Eu tenho lá o TR e ele faz alguma coisa. Ou eu posso ter qualquer um outro comando. Então, eu estou dizendo que o TR, a entrada dele vai ser um conteúdo que ainda está na frente dele, né, no caso. Então, ele só vai executar com a entrada que ele espera do lista, né? Então, se eu executar esse comando aqui, olha o que ele vai me dar aí, ó. Tudo em maiúsculo. Então, ó, ele fez uma translação, né? Tudo que estava de A a Z minúsculo, ele passou a ser de A a Z caixa alta. E aí, o comando de entrada dele, né, o conteúdo, né, o conteúdo de entrada foi o arquivo lá que a gente tinha gerado. E aí eu posso chegar aqui, ó, mandar, né, esse fluxo, ao invés de ser a saída dele, né? Deixa eu dar um clear aqui, ó, para vocês verem. Ó. Então, esse comando aqui, ele gera isso aqui, tá? Mas eu posso dizer para ele que ele não gere na tela, ele ainda faça um redirect. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter lista nova, aí ele vai substituir aquele conteúdo lá por maiúsculas, né? Letra, tudo maiúsculo lá. Pronto, ele não trouxe para a minha tela. Então, se eu der um cat lá, no lista nova, vamos lá. Deixa eu ver aqui porque que ele não... Um momento só, pessoal. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então tá aqui, né? Então eu vou chegar aqui nele, tá? E vou mandar esse fluxo aqui para lista nova. Tá? Ele mandou lá. Então se eu der um cat lista nova, ele gerou um arquivo novo com o conteúdo feito a alteração que eu queria. Tá joia? Então esses comandos de redirect, ele serve para isso. Ficou tranquilo aí, pessoal? Aí a gente vai fazer um exemplo do TI. O TI, diferentemente do sinal de redirect, que é esse daqui, ó, do redirect, ele só joga o conteúdo, né? Ele não deu nada para mim ali, ó. Não deu nada. Com o TI, além de mostrar na tela, tá? Ele ainda joga o conteúdo no arquivo lá. Então eu posso ter aqui, ó. Vamos ver aqui como é que seria, utilizando o TI. Se eu utilizar aqui, ó, o TI, ele, além de me mostrar a saída do comando, ele ainda grava aquela saída lá no final. Cadê aqui, ó? Ah, tá, tem que estar o sinal de igual, né?
Não. Ti. É isso mesmo. Beleza. Aí eu vou usar aqui, ó. Ti. Lista nova. Try, tr, help. Ele está dando algum... Isso aqui, esse comportamento, pessoal, é relacionado com essa questão aqui, ó. O que ele tá fazendo aí, ó? Ele está, como esse meu comando aqui do ti, certo? Ele está aqui, ó, depois daquele sinal de fluxo de entrada, né, do comando tr, ele está tentando entrar no tr, né? Todo esse meu comando que está depois do sinal de menor, todo ele está tentando entrar lá no tr. E aí o tr está dando erro. Não sei se conseguiram entender isso daí. Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui, tá? Vou dar aqui, ó, um cat lista, tá joia? E aí ele me mostrou lá, beleza? E aí eu vou, ao invés de dar aquele redirect comum, eu vou dar um ti para o lista nova, e aí ele vai me apresentar o conteúdo que teve de saída padrão e ainda vai jogar lá naquele arquivo. Só que eu vou criar um arquivo novo, né? Arquivo lista nova 2. Cadê aqui, ó? Tá, ele disse que não existe o arquivo. Vamos lá. Touch lista nova 2. Então, executar aqui, ó. Ele me jogou lá. Além de jogar a saída para mim do conteúdo, ele ainda jogou lá naquele arquivo. Vamos ver. Cat lista nova 2. Ele deu erro aqui, ó. Eu acho que eu sei o que é, pessoal. Cat lista nova. Por que ele não carregou? Boa pergunta. Ah, tá. Beleza, pessoal. É que a sintaxe do comando ti, ele me faz o seguinte, eu tenho que usar ele no início, tá? Então, ti lista nova, certo? 2, tá joia? E aí, todo aquele conteúdo dos comandos que forem executar, ele vai jogar na tela lá. Então, ó. Tá? Porque tem que ter o sinal de igual. Então, ó, ti igual a lista nova, aí cat, esse cara aqui. Então, se eu for lá... Ah, perdão, pessoal, já sei o que é aqui, ó. Já foi bisonhada a minha aqui. É porque o ti, obrigatoriamente, eu tenho que usar ele com o pipe, tá? Com o pipe. Então, ó, vamos lá. Se eu for utilizar aqui, ó, ele gerar no arquivo lá, eu tenho que usar o pipe, certo? Então, ó, ele gerou. Se eu for lá, ó, dar um cat no lista nova 2, por que ele não gerou? Tá, porque o lista não tem nada, né, no arquivo lista. Então, nano lista. Acabou que, de repente, eu sobrescrevi esse conteúdo aí com vazio, né? Eu vou colocar aqui, ó, Recife 36. Não preciso recriar, pessoal. Deixa eu ver aqui que eu... Cat lista nova. Tá lá, eu tenho esse conteúdo aqui. Então, esse cara aqui, no nosso exemplo, eu posso gravar num outro local, né?
Então, eu vou lá, ó. T, certo? Lista nova, vou botar aqui lista nova 3, tá? Aí ele me deu a saída daquele conteúdo. Além de me sair o conteúdo, ele gravou lá. Então, se eu der um cat no lista nova 3, tá lá, ó. Tá joia? Tá lá. Então, pessoal, o T, ele só funciona com o pipe. Porque a gente está até falando sobre o pipe aqui, eu esqueci de colocar ele no contexto lá daquela execução. Porque ele vai receber o fluxo, né? Para poder tratar ele. Só que diferente do sinal de maior, ele vai pegar aquele conteúdo, mostrar na tela e ainda gravar. O sinal de maior, ele só joga o fluxo. Então, clear aqui. E aí, vou ver aquele comando lá que tinha lá o TR, se ele iria gravar aqui, ó, com o pipe, né? Vamos dar lista nova, que tem conteúdo. Aí mostrou, ó, só estava faltando o pipe, lá naquele exemplo inicial, né? Se eu der um cat aqui, lista nova, aliás, em lista, que foi onde ele gravou, agora por último, aí está aí o conteúdo. Certo. Wellington, o VI e o Nano, eles são editores de textos diferentes, tá? Cada um possui recursos ali que vai te disponibilizar alguma opção a mais ali para fazer uma edição, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, o VI, entrar aqui no lista, então no VI, na hora que eu edito ele, para editar, eu tenho que clicar em Insert, tá, no meu teclado, para começar a fazer inserção e alteração de conteúdo. Tá? Vou colocar aqui, Lucas Belém 40. Então, se eu der para salvar, o que eu faço? Eu dou um ESC, e aí digito W, ó, ESC, 2 pontos, e o 2 pontos ele é o comando que eu dou para poder ele esperar eu informar para ele se eu quero gravar o arquivo, se eu quero sair sem gravar, nada. W, ele grava o meu arquivo, ó, gravou. Ó, lista, writing, foi gravado. Agora, dou um ESC, 2 pontos, que ele sai do meu arquivo. Saiu do arquivo, tá? Vou entrar de novo nele. ESC, 2 pontos. Caso eu faça uma alteração, né? Estou aqui dentro dele, vou dar um editar de novo. Estou lá, fiz. Eita, não era isso aqui que eu queria. Quero sair sem salvar. Então, se eu for sair normal, com o que, ele vai dizer lá, ó, teve alteração no arquivo. Ele não vai me deixar sair normal. Agora, se eu quiser sair ignorando qualquer tipo de gravação, eu coloco o sinal ali de exclamação. Aí ele vai me deixar sair sem salvar. Então, eu entrei lá, ó, não mexeu em nada. Por que eu usei esses comandos aí? Eles não estão disponíveis no Nano. O Nano é um outro editor. Ele disponibiliza outros recursos. Então, se eu for lá, ó, aí se você me perguntar assim, e o Vim? O Vim, né? Vim, que é um melhoramento do VI. Tá? Ele disse aqui que estava aberto, né? Estava em edição. Aí ele vai me deixar aqui mexer com outros recursos. Outras funcionalidades a mais estão presentes no Vim que não estão no VI. Vou sair aqui, sem salvar. E aí o Nano, joia, o Nano, lista, ele é um outro editor de texto, ele me dá lá outros recursos para edição. Então eu mexo no arquivo, tá? Ele coloca lá, eu tenho que dar um Ctrl, lembra aqui, ó, o circunflexo, ele quer dizer que é o Ctrl, né? É o comando Ctrl. Então eu dou lá igual aquele circunflexo Z, né? Para colocar em suspenso o processo. Então eu dou um Ctrl
Ele mostra aí, ó, X é para o exit, para sair. Então ele me pergunta se eu quero salvar ou não. Lógico que eu não quero salvar, eu dou um N, aí ele pula fora. Se eu quisesse salvar, então o Nano, ele dá outros recursos, né? Para localizar dou um Ctrl W. Aí localizar aqui, ó, Lucas. Ele foi lá para a linha específica, onde está o Lucas. Dou um Ctrl X. Como não teve alteração, ele já pula fora. Não pergunta se eu quero salvar ou não. Tá? Então, basicamente é isso daí. Existem dezenas de editores de texto. Tá? Os mais comuns são esses. O VI, o Vim e o Nano. Aí vamos voltar lá. Tá? Pronto. Aqui a gente concluiu esses comandos básicos. Agora a gente vai passar para os comandos mais avançados. Aí já começa a brincadeira efetivamente ficar bacana. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui, primeiro comando é o at. O que é que ele faz? Ele executa comandos agendados. Então faço um agendamento. Esse agendamento é um agendamento específico, único. Eu não tenho como criar um agendamento, olha, execute sempre naquele horário. Né? É uma única execução. Faço um agendamento de uma única execução. Se eu quiser criar um trabalho que ele fique executando rotineiramente, aí eu uso o comando cron tab, que tem um daemon que se chama o cron, ele fica lá monitorando o tempo e quais são os jobs que estão lá para poder fazer periodicamente execuções. Então, vamos fazer um exemplo aqui do at. Então, eu tenho aqui, ó, at, aí eu vou lá, às 22 horas, certo? 00, 05, 29, 2015. Agora ele vai me permitir entrar e executar o comando que eu quero. Não é na mesma linha, não. Tá? E aí agora eu entro com o comando. Eu vou colocar lá, eco, olá. Certo? Posso colocar N outros comandos que eu quero. Eu quero executar um script aqui, ó. Digamos, /etc, /init, .d, vamos supor aqui, o bind, certo? Ou restart, certo? Então, o que ele vai fazer? Né? Eu coloquei esses dois comandos aí. Se eu der um Ctrl D, aí ele sai do comando e grava. Aí, feito o agendamento. Tá? Ele não me deixa fazer o agendamento já colocando tudo numa única linha. Então, eu tenho que entrar no comando. Esse é um utilitário, né? E aí, pessoal, se eu realizar lá o et que, aí ele me mostrou lá, ó, que eu tenho um agendamento. Certo? Que o usuário que criou o agendamento fui eu. Tá? E o job, esse agendamento é 3. Se eu criar um outro aqui, ó, vamos lá. Então, a formatação da data está correta, tá? Basta você colocar a hora e nesse formato aqui, ó, mês, dia e ano. Aí, vamos lá. Ele me entrou no comando. Aí eu vou digitar aqui, dar um ls, tá certo? E vou sair aqui, Ctrl D. Ele sai e grava. Se eu for verificar lá, dar um et que, ele me mostrou lá. Nota aí que cada agendamento desse é uma única execução. Depois que ele executar, ele sai daí. Então, eu posso... Vamos ver onde é que grava esse script. Eu tenho lá, ó. Eu tenho como dar um cat, tá? No /var spool cron. Aí dentro dele, eu tenho et
jobs. E dentro desse cara, vou dar um VI aqui. Aliás, é dentro de spool, né? Et spool. O que ele não me deu? Vamos lá no manual dele. Ele tem alguns arquivos lá, pessoal. Aqui, ó. Tá? Onde ele grava, ó. No /var, spool, cron. Aí tem lá, ó, né? O et jobs. Esse cara, ele grava lá o script, né? Que ele vai ser executado naquele horário específico. Então vai ficar gravado lá. Se eu dou um ls /var, spool, cron, et jobs. Ah, tá. Pessoal, é o seguinte. Deixa eu dar um... Eu sei por que ele não está me mostrando. Porque quando ele criou esses arquivos do agendamento, só quem tem acesso a esse diretório é o root. E eu não estou logado como root. Então eu vou lá, né? Sudo su, certo? E vou lá executar. Tá joia? Então eu entrei como root. Ah, tá. Ele não me deixou porque eu não estou dentro do arquivo lá que permite eu executar esse diretório. Tá joia? Então, pessoal, se eu quiser aqui, vamos voltar para o et, que eu vou remover esse diretório, desculpa, esse job, aí eu utilizo lá o etrm, tá? 4. Aí ele me removeu esse cara. Se eu entrar com et que, o que é de queue, né? De query, né? De consulta. Então, ó, só tem mais um job lá dentro. Então, vou chegar aqui, ó, dar um etrm 3, aí ele me removeu o outro, tá certo? E aí eu não tenho mais job nenhum lá dentro. Tá? E aí, pessoal, eu tenho o cron tab, que é um outro mecanismo de agendamento de jobs, só que ele não fica como o et para uma única execução. Ele vai executar constantemente, tá? Essa rotina. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, dar um clear. Existe o diretório e o arquivo do cron. Esse cara fica lá no etc. Vamos dar um nano nesse cara, etc, cron, tab, né? etc, cron tab. Esse cara, eu vou editar ele. Olha ele aí. Esse arquivo, ele mostra até uns exemplos aqui para a gente. Ele tem uma divisão aqui de colunas, onde você informa qual que é a hora que você vai executar o comando, né? A hora do dia, tá? O dia específico, do mês específico, do dia da semana específico, você pode delimitar, informar qual que é o usuário e qual que é o comando ou o script que você quer executar. Tá? Então, essa definição do tempo, eu passo uma dica para vocês, que vocês visualizem de trás para frente. Começando aqui, ó, day of the week, é o dia da semana. Aí depois, o segundo é o mês, tá? O outro é o dia, a data do mês, tá? O mês vai do 1 até 30, né? Até 28 ou 29 para fevereiro. E aí depois você entra com a hora e o minuto. Nesse exemplo aqui, ó, ele vai executar aquele comando lá, né? Que está listado aqui. Ele vai executar a cada 17 minutos,
independente da hora, independente da data, independente do mês, independente do dia da semana. Quem vai executar é o root. Entendeu? Quando tem um asterisco, ele quer dizer que pode ser executado independente daquela especificidade. Né? Então, aqui, ó, ele vai executar no minuto 25, tá? Esse segundo exemplo aqui, ó, no minuto 25, a hora é 6, então a cada 6 horas e 25 minutos, independente do dia, da data do mês, independente do mês, independente do dia da semana que eu quero. Porque se eu colocasse aqui, ó, o dia da semana, ele vai de 0, que é domingo, né, o primeiro dia da semana, de 0 a 7. Então, se eu colocar aqui, ó, 3, então, domingo 0, segunda, terça, né, e quarta-feira. O 3 seria quarta-feira. Então, toda quarta-feira, tá? Independente do mês, independente da data específica, às 6 horas e 25 minutos, ele vai executar o cron, né? Vai executar aquele comando lá. Pessoal, ficou tranquilo esse entendimento aí? Vocês entenderam? Deixa eu sair aqui, ó. Vou sair do comando, sem salvar, tá joia? Então, eu estou editando esse etc/crontab. Editei ele, beleza. Eu trouxe aqui para vocês, para trazer uma informação um pouco melhor, de visualizar. Cadê aqui, o crontab? Então, ó, o formato que ele mostra lá do crontab, tá? Nesse exemplo aqui, ó, ele está executando um script de backup, tá? Todo domingo, às 2h36 AM, né? Então, o comando está aqui, tá? É o primeira coluna. Depois vem o usuário, tá? Aí vem o dia da semana, tá? Começando do 0, né? Domingo, segunda, terça e assim sucessivamente. No caso aqui, ele está dizendo que é o 7, né? Ele vai executar no domingo. Aí depois, ele vem lá, o mês. Depois, o dia do mês, que é de 1 a 31. Depende do dia ali. Depois, a hora e o minuto. Eu dou uma dica para vocês, que aí muita gente fica assim, enrolada na hora de decorar e saber qual é a sequência, né? Começa pelo dia, não, vou colocar lá, eu quero agendar no Cron. Aí eu vou colocar lá, né? Qual que eu não lembro? É dia, mês, ano e a hora que eu quero executar? Não. Você faz a ordem inversa, você começa de trás para frente. Então, o primeiro parâmetro que você tem, tá? Além do comando em si e do root, para ficar mais fácil, você começa onde? No dia da semana. O dia da semana vai ser tal. Aí depois eu começo lá, né? O mês, tá? O dia do mês que eu quero, a hora que eu quero e o minuto que eu quero. Tá? Então vai ser nessa ordem aqui, ó. Tá? Da direita para a esquerda. Tá? O comando que eu quero, o root, o dia da semana, tá? Dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí depois vem o mês, tá? Mês, dia, hora e minuto. Se você for ver, tá de trás para frente, né? A única coisa que mudou, que está fora do contexto aí, é o dia da semana, né? Mas é o primeiro que entra, o dia da semana. Depois vem mês, né? Data, hora e minuto. Deixa eu voltar lá para o nosso material. Tá? Aí eu tenho aqui o crontab, né? Então eu posso editar o arquivo do crontab. Mas eu também tenho um comando que ele já entra aí, independente de, por exemplo, se o usuário tem permissão ou não de acessar esse arquivo, ele vai entrar no crontab para fazer os agendamentos dele, da sessão dele. Então, eu vou digitar aqui, ó, crontab. Certo? Deixa eu dar um clear aqui, nessa tela. Clear. Se eu digitar um
cron tab, aí ele vai me entrar lá, né? Peraí. Certo. Ele tem parâmetros, esse cron tab. O E é para editar o cron tab, certo? Se eu quiser remover, eu posso usar o R para remover, tá joia? Então, a gente vai lá, ó. Vou digitar um cron tab, menos E, de editar, né? Então, ele me abriu o arquivo. Então, pessoal, aí olha que ele está trazendo um outro arquivo aqui. Não é aquele mesmo que eu abri. Tá? É um diferente. Esse aqui é o do meu usuário. O daemon cron tab vai estar avaliando esse cara aí para executar. Certo? Então, se eu colocar aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Colocar para executar aos 20 minutos, às 4 horas e 20 minutos, vou colocar asterisco, 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 certo? Aí eu tenho a data, certo? O mês, o dia da semana, e aí eu tenho lá o root, né? Execute como root. Vou executar o meu script lá, por exemplo, vai estar lá, um exemplo, vou iniciar lá o etc barra init ponto d barra bind restart. Ele vai executar, vai dar vai reiniciar o DNS, né? Então eu vou salvar, sair, salvei. Se eu for lá, editar ele de novo, tá lá o meu agendamento. Tá? Vamos verificar se ele está lá naquele arquivo do /etc cron tab. Ele não está, né? Então, esse cara aqui, ele é o que o root vai estar comum para todos os usuários, e aquele cara, que é o meu cron tab, que eu editei, ele é o meu cron tab, da minha seção aqui. Certo? Então, o daemon cron tab, existem dois daemons. Existe o cron, é um daemon, ele vai executar aquele /etc cron tab. Existe o cron tab, é um outro daemon, que aí esse daí vai avaliar o cron tab do usuário para executar, que é esse cara que a gente abriu aqui. Joia? Então, a gente tem... tá? Vamos um exemplo aqui. Se eu quiser remover, tá? Aí se eu for entrar lá no cron tab, editando, ó, ele não está mais lá, porque eu removi, né? Tá. São dois daemons diferentes, mas tem a finalidade de execução de agendamentos. Em qual modelo? Nesse modelo que eu falei para você aí, ó, de execução periódicas, tá? Se repetindo. O et, ele vai executar uma única vez, e depois sai da fila. Tá? Não vai executar mais. Tá? Se eu quiser criar um job que ele execute sempre, aí eu tenho o /etc cron tab, tá? O daemon cron vai estar executando esse cara, e eu tenho também os jobs individuais. Cada usuário que usa a máquina, aquele meu servidor, que eu posso ter multi-sessões, né, multi-usuários, eu posso ter o cron tab. E aí o agendamento vai ser por esse utilitário, cron tab. Tá certo? E eu criei, e aí eu excluí ele. Os dois são agendadores de tarefa. Tá? Na verdade, os três, né? O et, tá? E o cron tab, que eu posso editar lá no /etc cron tab, ou eu posso editar ele com esse comando cron tab, que ele vai me mostrar lá uma interfacezinha, um editor de texto, já com o meu cron
tá? Individual, o meu cron. Se eu criar período cron tab -E, criar jobs ali, o seu usuário não vai saber. Tá? É do meu perfil do usuário. Tá joia? Então, a gente bateu esse assunto aqui. Tá? Vimos o et, vimos o etq, tá? O etrm e o crontab. Tá? Agora vamos passar um pouco mais rápido nos comandos aqui, que não só são comandos secos. Né? A gente tem o clock, tá certo? Eu acho que não tem nem no meu computador aqui, o clock. Não está nem, tem que dar um apt-get aqui nele, tá? Ele vai definir a hora do sistema, certo? Um outro comando que eu tenho é o date, que me mostra também a data e hora e me permite fazer alteração de data e hora. Isso, exatamente. O cron, ele vai se preocupar em executar o /tc crontab. E o crontab, ele está preocupado com os crons dos usuários. Existem várias seções, multi-usuários, tá? E cada usuário pode criar seus próprios jobs. Beleza, Cleiton? Aí, pessoal, eu tenho aqui o clock, a gente já viu, eu não tenho ele instalado. Eu tenho que dar um apt-get lá para ter ele no meu computador. Tá? Eu tenho o date. Ó, o date, ele vai me informar lá a data. Tá certo? E eu posso fazer uma alteração da data. Tá? O parâmetro de alteração da data é o "-s" aqui. Ó. Só que eu não vou alterar a data, que é o meu servidor. Né? Então, eu tenho aqui, deixa eu dar um date -h para ver se ele mostra aqui. Não, o help. Tá, não mostrou. Então, no man dele, dá uma passada rapidinho no man dele aqui. Ó. A data, tá? Eu posso ter um arquivo para definir lá a alteração da data. Ó, o S é o de set. Então, eu posso chegar aqui e fazer uma alteração da data. Tá? Se eu der aqui um date, tá? -S, e colocar aqui no formato data e hora, né? No padrão americano lá, aí ele vai alterar a data para mim, do meu computador. Só que isso eu não quero fazer, né? Então, o df, vamos bater outro comando aqui. O df, ele dá o disk free, né? Ele mostra os espaços livres no disco. Então, dá um clique aqui, ó. df, ele vai me mostrar lá, né? Todos os devices e os espaços que eu tenho em disco. Ah, mas ele não está num formato de leitura bom. Tem o "-h, tá, pessoal? Que ele informa num formato humano, né? Formato interpretado pela gente. Então, pode dar em mega, tá? Em giga, algum conteúdo. Então, a maioria dos comandos que eles te derem como saída algum conteúdo que fica difícil, ele está dando em bytes, né? Um conteúdo, você pode colocar ele para que ele passe a mostrar com "-h num formato melhor para você. E aí ele mostrou para a gente, né? Vamos mostrar outro aqui, ó. O DU. Ele mostra os espaços que estão sendo consumidos pelos meus diretórios, certo? Então, ele vai exibir lá, que é o DU, né, o Directory Used, o que está sendo usado. Então, se eu colocar aqui, ó, DU, certo? Mandar executar, ele colocou lá, né? Vamos botar no barra lá, CD, barra, dá um ls aqui, ele mostrou todos os diretórios. Se eu digitar aqui, ó, DU, aí ele vai me mostrar os diretórios todos, né? Só que eu não quero mostrar diretório. Ele vai mostrar arquivo por arquivo, dando aquela listagem lá. Se a gente quiser dar uma filtrada nisso daqui, deixa eu dar um man aqui, tá? O A mostra todos, B,
tamanho de bloco que ele vai avaliar, tá? A quantidade de bytes. Ele coloca lá, ó, o C, ele vai dar uma sumarização. Isso é importante, tá, pessoal? Que a gente, quando dá um DU, tá? A gente quer saber lá qual que é, a quantidade total por diretório. O H, tá? No formato humano, tá certo? Deixa eu ver aqui outro que seja interessante também. Time. Aí a gente vai executar lá, ó. BU, certo? Menos C, tá certo? Ele vai dar vai totalizar quando ele finalizar, né? Então, eu tenho um outro parâmetro aqui, que é o max underline depth. Esse cara aqui, eu posso definir a profundidade. No máximo, eu quero que você desça no máximo um diretório. 2 diretórios. Então, eu tenho ó, C, ele vai dar uma sumarização, né? E ele vai descer no máximo um diretório. Deixa eu ver aqui, ó. Max depth, será que é tudo junto? Deixa eu ver aqui. Ah, exclude. Tá aqui, é porque são 2 traços, né? São 2 traços. Então tem um max depth, tá? Aí ele vai me trazer aqui uma profundidade, né? Não. Deixa eu entrar no outro diretório aqui para ficar melhor para a gente. Ele está dando cd barra etc. Tá. Como ele está trazendo arquivos e diretórios, ele está trazendo todos os arquivos, né? Descendo um só diretório. Então eu vou trazer aqui somente diretórios. Vamos ver lá, eu acho que é o menos D maiúsculo. Aqui, ó. Não, D max dep. Está separado por diretório. Não inclui. Vamos ver aqui, ó. Headshot, sumário. É. Então é o zero lá. Então, vamos ver aqui, ó. Max dep, zero. E aí eu quero que ele sumarize. Tá? Então, cd barra, só os diretórios. Ele está descendo. Não. O max dep, ele dá profundidade, né? Só que eu quero listar somente os diretórios. Vamos ver aqui, ó. Bloco, total.
Pessoal, fico devendo essa parte aí para ver somente os diretórios. Ele está olhando aqui no manual, tem um parâmetro que ele traz somente os diretórios, ignorando, tá, a lista dos arquivos, né? Ele pega só diretório. Tá, não inclui o tamanho dos subdiretórios, S maiúsculo. Mas não pode. Menos S. Menos S maiúsculo aqui. Tá. Beleza, pessoal? Então, vou passar aqui para um outro comando. A gente, quando for ver especificamente sobre arquivos, manipulação, aí eu vejo lá o parâmetro certinho desse cara aqui, que eu não recordo, e quando fui olhar lá no mano, não identifiquei ele, certo? O Finger, tá, passa a fazer uma pesquisa de informações sobre o usuário. Eu não tenho ele instalado aqui. Ele é um programa antigo, certo? Ele vai dar lá que não tem, né, o pacote instalado do Finger. O Free vai mostrar o consumo de memória da minha máquina, Free, tá certo? Aí, de novo, aquele que eu falei para vocês, ele não está num formato bom de ser avaliado, né, inteligível. Então, se eu digitar com "-h", ele vai mostrar para mim. Aí eu tenho o hostname, vai me mostrar, tá, o nome da máquina. History, a gente já viu um pouco sobre ele, vai mostrar o histórico de comandos. Se eu digitar o history sem nenhum parâmetro, ele me mostra lá a lista de todos, né, que já foram executados. Se eu colocar esse comando aqui, duas exclamações, ele vai executar o último, né? Cadê aqui, ó? Tá? Ele deu erro, né? Porque ele executou ele duas vezes aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou executar o comando 508. Aí, como é que seria? Exclamação 508. Tá? Ah, perdão. Eu não coloco aqui o clear, né? Por isso que ele está dando erro. Eu coloco direto na linha, no prompt de comando lá. Então, se eu digitar aqui, ó, tá, sem o comando history, né, 508, aí ele executou lá, tá, o comando. Se for o último, aí eu coloco no próprio prompt. Eu não coloco lá history, tá? O history é só para ver. Então, ele executa o último comando. Como foi o último comando, foi o clear. Se eu dou um ls aqui e executo o último comando, ele vai dar ls de novo. Tá? Se eu quiser limpar aquele meu cache, tá certo? Eu dou um history -c. Aí ele limpa esse cache aí, dos arquivos, dos comandos digitados. Esse last mostra os últimos logins que a máquina teve, last, tá? Mostra o histórico de todas as sessões que já tiveram na máquina. Então, eu botei aqui, ó, tá? O usuário root na seção TTY1, tá? No dia e horário, tá joia? E aí ele vai mostrando para mim, tá? Algumas informações aqui. Ó, quando foi feito um reboot, ele
realiza aqui o evento